Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Evangelho de Marcos, no capítulo 8. No verso 22 a 26. Evangelho de Marcos, capítulo 8, no verso 22 a 26. O texto está projetado, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia, é um texto conhecido de todos, um texto, talvez você já viu várias pregações nesse texto, você já leu algumas vezes, mas nesta manhã, Deus vai falar novamente através dele, e vamos acompanhar a partir do verso 22 até o 26. A palavra de Deus diz: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vede alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Pois bem, esse texto, quando eu estava lendo e meditando, eu pensei nesse tema. O que eu vejo? Vida ou dúvidas? Vidas no singular mesmo. Vida ou dúvidas? O que vejo? E quando nós pensamos nessa possibilidade, e nós estamos falando nesse mês, estamos praticamente encerrando neste domingo, algumas pregações foram sobre a crise. Nós falamos sobre algumas situações que você e eu estamos vivendo, nesse meio onde a nossa sociedade se encontra, esta crise estabelecida em todas as esferas da vida. E pensando nesta crise, quando eu estava meditando nesse texto, eu percebi e fazendo uma ligação com o nosso dia a dia, que constantemente a nossa fé, constantemente a sua fé, a minha fé, ela é testada. Ela é testada, posta à prova. As situações que se levantam na sua e na minha vida colocam à prova a nossa fé. E aí, caminhando no texto, eu percebo que Jesus, ele tem algumas maneiras interessantes de trabalhar com seus filhos. E foi assim que ele trabalhou com este cego. Quando nós não entendemos de fato quem é Cristo, e não temos a clareza do seu senhorio em nossas vidas, certamente esta crise que está estabelecida, certamente nós entristecemos, nós ficamos maus, nós queremos desistir, enfim. Se nós não temos a certeza de quem é Jesus em nossas vidas, o que Ele faz, aonde Ele se encontra, certamente esse tempo de crise que você e eu estamos vivendo, certamente você irá se abalar e se abalar. E esse abalo não somente atrapalhará a sua vida cotidiana, mas a sua fé também. E interessante que nesse texto nós temos alguns detalhes. O detalhe do processo que Jesus estabelece com esse cego. Jesus, ele diz que quando ele chega a Betsaida, nessa aldeia, trazem um cego até ele. E Jesus, ele toma o cego pela mão, ele leva para fora da aldeia, e aplica-lhe a saliva
a saliva nos olhos do cego. E impondo-lhe as mãos, ele pergunta. Você percebe esse processo que está acontecendo? Jesus, ele toma o cego pela mão, leva para fora da aldeia, pega a saliva, passa no olho, e aí ele pergunta, está vendo? E aí o cego responde, eu vejo, mas eu vejo homens, que parecem árvores andando. E quando eu vejo esse processo de Jesus, eu olho para a minha vida e pensando, quanto cristão, Jesus, ele tem processos para nós, e muitas vezes nós não entendemos esses processos. Muitas vezes nós não compreendemos esse processo. E aqui eu quero que você me permita a dizer que no verso 23, seria o primeiro estágio desse cego. O primeiro estágio para conhecer de fato quem é Jesus, está aqui no verso 23. Primeiro estágio. Depois você vai entender o porquê o primeiro estágio. E nesse momento, nesse estágio, esse cego, ele está vendo. Aquela cegueira que tampava toda a sua vista, agora já não tampa. Ele consegue enxergar algumas coisas, mas porém, falta clareza. E aí quando nós olhamos para a nossa vida cristã, nós entendemos que o cristão que está nesse estágio de não enxergar as coisas ou não enxergar Cristo com clareza, essas pessoas são pessoas normalmente inquietas, infelizes, pessoas que sempre estão reclamando, pessoas que vêm à igreja, pessoas que vêm todo domingo na igreja, que aceitam o apelo do pastor, quando o pastor faz aqui na frente, enfim, mas de fato ela ainda não entendeu que Jesus, ele vai trabalhando continuamente em nossas vidas. Há um processo e Jesus está trabalhando neste processo. E normalmente essas pessoas de acampamento acontece muito, né, Isaías? Fazemos o apelo no final e vem aquele monte de jovens, adolescentes, e choram, se alegram, né? Passa uma semana, volta tudo ao normal, a rotina, né? Já se perdeu aquele amor ou aquele fogo que eles gostam de falar, né? Desse momento aí que eles foram até a frente, e Jesus, eu te amo, e Jesus, e mais, e mais, e mais. Por quê? Porque não entenderam que Jesus tem um processo, e eles estão fazendo parte desse processo. O fato dele vir e aceitar Jesus como Senhor e Salvador, o fato dele chegar até o pastor que está orando, ou ele abrir o coração, é o início, é apenas o início. E muitas vezes esta pessoa, ou esse adolescente, ou esse jovem, não dá uma continuidade. Desiste, ou acha que, não, eu fui lá na frente, aceitei o apelo, agora está tudo resolvido na minha vida. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E aí, nós percebemos que estas pessoas são cristãos, mas sem clareza de fato de quem é Cristo. Se denominam cristãos, frequentam uma comunidade, mas não têm clareza de fato quem é Cristo, aonde Ele está, o que Ele faz, o que Ele fez, o que Ele está fazendo. E aí eu queria trabalhar com vocês, esses cristãos sem clareza, tem 3 tipos. Eu nomeei 3 tipos, mas você pode pensar em mais. Mas nesse momento, o primeiro cristão sem clareza são aquelas pessoas que não têm a compreensão de certos princípios bíblicos. Pessoas sem clareza, cristãos que estão nesse primeiro estágio, são cristãos que não têm a compreensão de certos princípios bíblicos.
Elas não têm o entendimento, ou não têm a necessidade, ou não entendem que a necessidade desse novo nascimento é importante. Nascer de novo, deixar o velho homem. Não tem essa compreensão. Para ela ou para ele, o fato de eu vir à igreja está bom. Mas de fato não entendem que para mudar, de fato, deve-se ter um novo nascimento. Além do novo nascimento, essas pessoas, elas não entendem o quanto é importante os frutos do Espírito. Ou então elas não procuram viver estes frutos. Ou então elas acham que não tem necessidade. Deus está fazendo. Eu estou caminhando aqui, Deus está lá, eu estou aqui. Não vem essa necessidade. E com isso, normalmente, essas pessoas que não têm essa compreensão de princípios bíblicos, normalmente ela tem duas vidas. A vida secular e a vida cristã. A vida secular está arruinada, está destruída. E a vida cristã está bem, porque estou na igreja, estou cantando, estou louvando, estou ouvindo a palavra de Deus, está bem. Mas quando sai da porta para fora e chega na sua casa, a sua vida secular está destruída. Não existe mais relacionamento em casa. No emprego, brigas, discussões, enfim, diversas situações que nesse mundo secular dela está em ruínas. Então, aparentemente, aqui sentado no banco está tudo belo, maravilhoso, mas na verdade lá fora está totalmente destruído. São pessoas que não se preocupam com princípios bíblicos, com certos princípios bíblicos muito importantes para o cristão. O novo nascimento. O novo nascimento. Além desse tipo de pessoa, tem aquelas que não percebem que o seu coração não está totalmente envolvido com Cristo. Elas não conseguem perceber isso. É aquilo que eu falei. Elas até frequentam uma comunidade, estão ali, então eu estou aqui, estou ligado com o Pai, estou ligado com Cristo. Amém. Reconhecem que a felicidade sim está em Cristo. Entende que a fé cristã é importante. Mas ainda assim procurem outras fontes, meios para satisfazer a tua alegria. Entendem quem é Jesus, entendem que essa fé cristã é importante, mas procurem outras fontes, satisfazer a alegria, satisfazer o prazer. Pessoas que elas entendem tudo isso, mas quando a crise bate a porta, vai procurar em outras fontes, fontes essas que desagradam totalmente a Deus. Porque são pessoas que não compreendem que o seu coração não está totalmente envolvido com Cristo, com o senhorio de Cristo. Uma terceira pessoa são as pessoas que estão com a vontade dividida. Procuram demonstrar que vivem uma fé, mas são rebeldes a esses princípios que eu falei. E muitas vezes eles negociam facilmente princípios. Se negocia facilmente. Mas que não tem problema, acho que pode, acho que vai, acho que não vai. São essas pessoas que não têm tranquilidade na esfera da vontade. Sempre está perguntando, pode ou não pode? Vai ou não vai? Será? Se não é, não é. Pessoas que não têm essa clareza da vontade de Deus para nós, para nossas vidas. Aqui está 3 tipos de pessoas que eu considero pessoas que não têm clareza de quem é Jesus, de fato. Pessoas que talvez se encontrem, se encaixem nessas 3 tipos, nessas 3 qualificações. E pessoas que talvez estejam nesse primeiro estágio ainda. Mas a grande questão é que quando
eu olho para essa situação, eu entendo que nós devemos passar por essa situação e vamos caminhando. A minha preocupação é quando muitos cristãos param nesse primeiro estágio e vivem ali e estão há anos vivendo nesse primeiro estágio. Não conseguem ver Jesus, ou não dão um passo além, ou não dão um passo a mais para enxergar de fato com clareza quem é Jesus. E no texto que nós lemos do cego, essa falta de clareza do cego nesse primeiro estágio demonstra para nós uma concepção, a concepção que há um processo em nossas vidas. Há um processo, sim. Jesus trabalha, e aqui nós vemos isto quando nós vemos toda a caminhada de Jesus com seus discípulos. Jesus caminha 3 anos com eles, e aí então eles vão e continuam o ministério, Atos em diante. 3 anos foram o processo que eles tiveram. E muitas vezes nós não estamos dispostos a viver esse processo de Cristo em nossas vidas. Nós queremos tudo para agora, tudo para já, tudo para ontem. Isso é tão real que Efésios, no capítulo 4, no verso 12 a 16, nos mostra o quanto isso é real, o quanto esse processo é real. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Está aí, o Espírito Santo, ele está trabalhando em você e em mim. Está trabalhando em você e em mim, e esse trabalho, ele leva talvez toda a sua vida, toda a nossa vida. Todo dia nós estamos aprendendo com Cristo. Essa é a maravilha, esta é a beleza do amor de Deus por nós. Todo dia, mesmo nós não merecendo, mesmo nós sendo pecadores, Cristo nos ensina coisa por coisa, abrindo nossos olhos e mostrando com clareza quem é Ele. Jesus está limpando sua visão e te dando clareza. Este é um processo. Não devemos se achar suficientes somente porque venho a uma igreja e aceitei a Jesus, ou no acampamento, lá no apelo, ou então aqui na igreja mesmo. Mas sim, quando eu me debruço nos pés de Jesus e Deus me revela de fato quem é esse Cristo. Aí nós, de fato, limpamos os nossos olhos. E aí nós vamos para o segundo estágio que nós encontramos no texto, no verso 25. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Aqui está o segundo estágio. Muitas vezes nós estamos nesse primeiro aqui parado ainda, mas Deus nos chama para enxergarmos com clareza a tua verdade, com clareza. E aí eu termino colocando 3 possibilidades
de enxergarmos Cristo com clareza. A primeira é: não saia de perto dele. Não saia, em hipótese nenhuma, não saia de perto de Jesus. Não saia. Eu estou em crise, Wagner, eu estou em crise, não vou mais ler a Bíblia essa semana porque eu estou em crise. Meu dinheiro acabou, não vou orar mais essa semana porque meu dinheiro acabou. Eu estou doente, não consigo mais se achegar a Deus, não está dando mais, vou parar de ler a Bíblia, vou parar de orar, vou parar de jejuar, vou parar de fazer meu tempo de silêncio, de solitude, enfim. Em hipótese nenhuma, não saia de perto de Jesus. O cego, quando Jesus passou a primeira vez, passou a saliva, o cego estava vendo, mas estava vendo o quê? Homens como árvores, andando. Mas o cego não saiu de perto de Jesus, ele continuou ali. Ele continuou ali perto de Jesus, mesmo percebendo que a sua visão não estava tão clara assim. E muitas vezes nós saímos de perto. Lembre-se, você deu o primeiro passo, que foi reconhecer Ele como o Senhor da sua vida. Dê o segundo passo. Peça para que Ele abra seus olhos de fato. Não fique em cima de uma árvore, assim como Zaqueu ficou observando de longe. Mas faça aquele segundo momento que Zaqueu fez. Ele desceu com Jesus e aí foram para casa. Chame Jesus para ir até a tua casa. Chame Jesus para abrir os teus olhos. Chame Jesus para mostrar, para Jesus, eu quero conhecer o Senhor mais e mais todos os dias. Todos os dias. Mas está crise, está difícil. Não saia de perto de Jesus. Não fique em cima da árvore. Mas sim chama Ele para dentro da sua casa. Uma segunda possibilidade: seja sincero com Ele. Quando Jesus pergunta a este homem: você está enxergando? E ele diz o quê? Eu posso ver, eu estou enxergando. Porém, eu enxergo homens como árvores andando. O cego foi sincero em dizer para Jesus: Jesus, eu estou enxergando, mas não com clareza. Não estou enxergando com clareza. Eu estou enxergando sim, mas não com clareza. Isso mostra que este homem que era cego, ele foi sincero com Jesus. Ele foi sincero com Jesus. Ele disse a verdade. E muitas vezes nós omitimos algumas coisas para Deus. Nós omitimos algumas situações que nós vivemos porque achamos que Deus... não, mas Deus é muito pesado, né? Deus não vai resolver isso. É muito pesado. Não, esse milagre é difícil. E o Fernando falou sobre cura semana passada. É muito difícil esse milagre, Deus não vai resolver. E às vezes nós ficamos diminuindo o poder de Deus, achando que Deus não tem condições, achando que Jesus, aquele que venceu a morte, aquele que venceu e está vivo e habita em você e em mim, esse Jesus que venceu a morte é o mesmo Jesus que quer vencer com você também, que quer abrir seus olhos, que quer dizer para você: está difícil? Caminha comigo. Você vai passar pelo vale da sombra da morte, mas eu vou estar contigo. Você vai estar numa tempestade em alto mar, mas eu vou estar contigo. É esse Jesus que nós devemos chegar até Ele e dizer com sinceridade, quando nós não sabemos: eu não sei, Jesus, esse está difícil, eu não consigo entender, está difícil de compreender. E o próprio Jesus, Ele nos dá possibilidades para conhecermos mais Ele. A comunidade, aqui, este lugar, é um lugar de fato que podemos conhecer mais a Jesus. Através das pessoas, dos relacionamentos, através da palavra pregada, através dos ensinos, através da escola dominical, dos pequenos grupos, enfim, todas as atividades são
possibilidades que Cristo te dá para conhecer com clareza quem é Ele. Quem é Ele? E uma terceira coisa, nós temos que entender que Ele está fazendo a obra. Uma obra não se faz em segundos. Você construiu a sua casa em 1 hora? Não construiu. Sua casa demorou tempos. Um alicerce, engenharia, levantar paredes, pintar, reboque, enfim. Há um processo natural. E entenda que aquele que começou a boa obra, ele é fiel e vai completá-la. Talvez você chegou nesse primeiro estágio e você está parado, está estagnado. Mas Cristo diz para você o seguinte: entenda, eu estou fazendo a obra. Você está num processo junto comigo e eu com você. Quando ficamos nesse primeiro estágio, vendo homens como árvores, achamos que o cristianismo não é isso tudo. Não é isso tudo. Por quê? Porque nós não enxergamos as coisas com clareza. E aí começamos a questionar e duvidar: mas isso é ser cristão? Isso é aceitar Jesus? É isso? Não, isso para mim não dá. Para mim não dá, eu não quero mais. Eu não quero mais esse negócio. É muito chato. É muito chato. Mas de fato, aqueles que conseguem enxergar Jesus com clareza, esses de fato têm prazer, têm regozijo em estar na presença de Deus, têm prazer em se ajoelhar no teu quarto secreto e falar: Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, eu te amo. Jesus, eu não sou nada sem Ti. A obra de Deus. Tem um livro que nós lemos e nós falamos às vezes sobre esse livro, na nossa reunião pastoral, toda terça-feira. E na terça-feira agora tivemos a presença da equipe pastoral de Campinas, da primeira EP de Campinas, junto com a gente. Fizemos a nossa reunião juntos, foi muito bom. E o Cássio, que é o pastor Cássio, que ele é o pastor lá da primeira EP de Campinas, ele novamente lembrou do iceberg que é o nosso coração. Muitas vezes nós enxergamos só a ponta dele, mas esquecemos que por baixo do mar, por baixo da água, existe o corpo inteiro, enorme. E muitas vezes nós estamos preocupados somente com a ponta desse iceberg, enquanto Deus, Ele quer trabalhar todo o iceberg, todo ele. Está em cima e embaixo do mar. A obra de Deus é completa. Jó, quando ele passou por toda aquela situação que ele viveu, quase chegando ao estágio de morte, ele diz: pois sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isso é ver Jesus com clareza. Isso é ver Deus com clareza. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então, meu irmão e minha irmã, que esta manhã nós possamos se submeter ao processo de Cristo na nossa vida. Que nós possamos se submeter a este processo e dizer para Jesus: Deus, Jesus, Espírito Santo, Trindade, eu quero a verdade. Eu quero ver o Senhor, e não importa o preço. Não importa o preço, mas eu quero ver com clareza quem de fato é o Senhor. Eu quero ver de fato quem é o Senhor, e não importa o preço. Me dá uma visão clara, uma visão perfeita. Este homem, este cego, ele foi curado e restaurado, e passou a ver tudo. A posição cristã, meu irmão, é uma posição clara. Nós não fomos destinados a permanecer numa situação de dúvidas e apreensão, de incerteza e infelicidade. E isso passa pelo crivo da fé. A fé de que eu tenho em Jesus a certeza e a clareza sobre a minha vida, sobre quem eu sou e sobre quem Ele é. A fé que eu tenho em Jesus, esta fé me diz
com clareza quem é Jesus para mim e quem sou eu para Ele. Talvez você, em um momento da sua vida, você de fato entendeu quem é Cristo. E você disse, sim, eu aceito, eu quero esse Jesus como o Senhor da minha vida. Mas talvez parou aí. E a partir daí você não caminhou mais, você ficou parado. E por muitas e muitas vezes você questionou e você disse, eu não quero mais essa fé é chata, não tem graça. Esse Jesus eu não conheço, é difícil, não entendo Ele. Ele desafia você a passar para o segundo estágio. E esse segundo estágio, você e eu devemos estar com o coração aberto, com o nosso coração aberto para Jesus dizer com clareza, filho, eu sou esse. Eu sou esse. Que assim Deus te abençoe, que Deus guarde, que Deus te ajude a olhar com clareza e de fato conhecer a beleza, a santidade de Jesus Cristo. Vamos ficar em pé? Eu quero orar com você. Feche teus olhos. Feche teus olhos. E pensa um pouco do que nós falamos hoje, esta manhã. O que esta palavra disse ao teu coração. E se de fato você entende que você não está enxergando Jesus com clareza, eu desafio a você a dizer para Jesus, eu quero ir para o segundo estágio, Pai. Eu quero ver o Senhor claramente em minha vida. Até agora eu estou nesse primeiro estágio, mas eu quero ir mais profundo. Eu quero viver de fato. Eu quero colocar todas as esferas da minha vida no teu altar. Feche teus olhos. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, porque a tua palavra é viva. E a tua palavra, ó Pai, vem encontrar morada em nossos corações. No mais profundo dele, naquele lugar onde muitas vezes nem nós vamos, por medo. Mas o Senhor, ó Pai, com essa palavra, o Senhor vai adentra os nossos corações e ali faz morada. E ali, ó Deus, restitui tudo naquele lugar, limpa e nos dá uma nova humanidade. Aleluia. Senhor, que esta nova humanidade nos faça olhar para o Senhor com clareza, entender quem é o Senhor para nós. Que nós possamos enxergar com clareza este amor incondicional de Jesus Cristo. Que nós possamos olhar com clareza esta graça maravilhosa que Jesus nos proporciona. Que nós possamos olhar, ó Deus, para os frutos do Espírito com alegria, porque é através dele, desses frutos e do Espírito Santo, que nós vivemos, ó Deus, todos os dias de nossas vidas, colocando em prática, abençoando pessoas, porque de fato somos cristãos que conhecem claramente quem é Jesus. Pai, abre nossos corações. Aqueles que esta manhã adentraram aqui, ó Deus, talvez por uma mera rotina de estar na igreja todo domingo de manhã, que esta manhã o Senhor quebre isso em nome de Jesus. Que esta manhã o Senhor quebre isso, ó Pai, o Senhor de fato se revele a esses corações dizendo, eu sou o Senhor teu Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e nós clamamos. Amém.